Boa noite, povo de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo entre agora na sua casa, alcance cada pessoa da sua família. Visite o seu corpo cansado, acalme os seus pensamentos e repouse profundamente sobre o seu coração. Seja muito bem-vindo ao manto de paz e oração. Hoje é terça-feira, 25 de agosto de 2026. Estamos na 21ª semana do tempo comum. E a palavra desta noite nos chama para uma conversão muito concreta. São Paulo pede aos cristãos que não se deixem confundir, que permaneçam firmes e conservem aquilo que receberam. No Salmo proclamamos que o Senhor vem para julgar a terra com justiça. E no Evangelho, Jesus pronuncia palavras duras contra uma religiosidade preocupada com detalhes exteriores, mas capaz de esquecer aquilo que ele chama de mais importante: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Depois Jesus diz: limpa primeiro o copo por dentro para que também por fora fique limpo. Eu quero guardar essa frase com você nesta noite, porque existe uma parte da vida que ninguém vê, o lado de dentro. As pessoas enxergam nossas roupas, nosso trabalho, nossa casa, nossas palavras, aquilo que publicamos, mas Deus vê também aquilo que acontece quando ninguém está olhando. Vê nossas intenções, vê a raiva escondida, vê a inveja que não confessamos, vê a compaixão verdadeira, vê a luta para permanecer honesto, vê a tentativa de perdoar, vê aquilo que fazemos em silêncio. E talvez você tenha passado este dia tentando deixar tudo organizado por fora, enquanto por dentro havia cansaço, medo, irritação ou tristeza. Nesta noite, Jesus não quer apenas melhorar nossa aparência, Ele quer cuidar da fonte, quer limpar por dentro. Antes de continuarmos, deixe o seu gostei como um gesto de comunhão. Assim, esta oração pode chegar a alguém que terminou o dia cansado de parecer forte, quando por dentro está precisando de Deus. E escreva nos comentários: Senhor, purifica o nosso coração. Hoje eu quero usar novamente o plural. Purifica meu coração, mas também purifica nossas casas, nossas relações, nossas comunidades, nosso modo de trabalhar, nossa maneira de exercer autoridade, nossa sociedade, porque muitos problemas coletivos começam em decisões interiores. A primeira leitura desta terça-feira vem da segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Naquela comunidade havia inquietação. Algumas pessoas estavam sendo confundidas por mensagens, palavras e até supostas cartas que afirmavam que o dia do Senhor já havia chegado. São Paulo diz: não vos deixeis perturbar tão facilmente. Que palavra atual! Não vos deixeis perturbar tão facilmente. Vivemos cercados por informações, notificações, vídeos, mensagens, áudios, rumores, frases recortadas, notícias verdadeiras misturadas com outras falsas ou incompletas. Há pessoas que acordam e a primeira coisa que fazem é abrir o telefone. Antes mesmo de colocar os pés no chão, já receberam medo, indignação, comparação, pressão. A mente começa o dia carregada e termina ainda mais cansada. São Paulo chama a estabilidade, discernimento, firmeza, não acreditar imediatamente em toda voz que produz pânico. Isso também é uma responsabilidade cristã. Não espalhar algo apenas porque combina com aquilo que já pensamos. Não compartilhar uma acusação sem saber se é verdadeira. Não destruir a reputação de alguém por causa de uma mensagem que nunca verificamos. A verdade também é forma de caridade.
É fácil pensar que pecado é apenas aquilo que fazemos diretamente, mas também podemos ferir quando passamos adiante uma mentira, quando aumentamos um boato, quando repetimos uma história sem conhecer os fatos. Nossa sociedade vive muito desse desgaste. As pessoas deixam de conversar, passam apenas a reagir. Todo mundo se sente obrigado a responder rápido, mas nem toda coisa exige resposta imediata. Há situações que pedem silêncio, pesquisa, oração, prudência. Às vezes, uma noite de descanso antes de responder pode evitar uma ferida. Por isso, se alguma notícia, conversa ou mensagem deixou você muito agitado, hoje talvez seja preciso colocar isso diante de Deus e dizer: Senhor, ajuda-me a não transformar inquietação em verdade. São Paulo também diz: permanecei firmes e conservai as tradições que aprendestes. Não se trata de ficar parado, trata-se de ter raiz. Um povo sem raiz é levado facilmente por qualquer vento. Isso vale para a fé, mas também para a vida. Quais valores são tão importantes que não deveriam mudar apenas porque o ambiente mudou? Honestidade, respeito, fidelidade, responsabilidade, dignidade, compaixão. Há coisas que não deveriam virar moeda de troca. A pessoa pode crescer profissionalmente sem vender a consciência, pode entrar na política sem abandonar a verdade, pode ganhar dinheiro sem tratar pessoas como instrumentos, pode discordar sem perder humanidade, pode buscar justiça sem alimentar ódio. É exatamente isso que Jesus vai aprofundar no Evangelho. Mas antes o Salmo anuncia: o Senhor vem julgar a terra, e diz que Ele julgará o mundo com justiça e os povos segundo sua verdade. Há uma palavra que muita gente teme: julgamento. Mas para quem sofre injustiça, o julgamento justo de Deus é também esperança. Significa que a mentira não terá a última palavra, que o sofrimento escondido importa, que a exploração não é invisível, que aquilo que ninguém levou a sério continua diante dos olhos de Deus. Isso é importante quando olhamos para a nossa sociedade. Há pessoas que experimentam injustiça no trabalho, outras dentro da própria família. Há quem tenha sido enganado, há quem não consiga acesso ao que precisa, há quem sinta que só é ouvido quem tem dinheiro, influência ou contatos. O Salmo diz: Deus julga com justiça. Isso nos consola, mas também nos responsabiliza, porque se pedimos justiça para nós, precisamos praticar justiça com os outros. Não podemos pedir: Senhor, vê como me trataram, e ao mesmo tempo tratar outra pessoa de forma desonesta. Justiça não é uma palavra para cobrar apenas de autoridades. Começa também na vida comum. Pagar o que é devido, cumprir acordos, não explorar a fragilidade de alguém, não usar posição para humilhar, não favorecer alguém apenas por interesse, não trapacear porque todo mundo faz. É assim que um coração começa a ser limpo por dentro. E então chegamos ao Evangelho segundo São Mateus. Jesus fala aos escribas e fariseus: ai de vós, hipócritas, porque pagais o dízimo da hortelã, do funcho e do cominho, mas deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Jesus não critica o cuidado com os detalhes. Ele diz que aquelas coisas poderiam ser feitas. O problema era perder o essencial. É possível ser muito rigoroso em pequenas coisas e profundamente negligente nas grandes. Isso acontece na religião, mas também na vida. Uma pessoa pode ser exigente com a forma como os outros se comportam e muito permissiva com o próprio orgulho. Pode cobrar respeito e falar com crueldade dentro de casa. Pode defender moralidade em público e tratar pessoas de maneira injusta no trabalho. Pode participar de muitas atividades religiosas
e continuar indiferente ao sofrimento de um irmão. Jesus diz: não adianta organizar a hortelã e esquecer a misericórdia. Não adianta parecer correto e permitir que o coração apodreça por dentro. Depois, ele usa uma imagem quase irônica: filtrais o mosquito, mas engolis o camelo. É quando brigamos por coisas pequenas e ignoramos problemas enormes. Isso acontece muito dentro de casa. Um casal discute por causa de um objeto fora do lugar, mas nunca conversa sobre a distância emocional que cresceu. Pais cobram pequenas regras dos filhos, mas não percebem que o jovem está profundamente angustiado. Filhos reclamam de costumes dos pais idosos, mas não percebem a solidão deles. Comunidades discutem detalhes e esquecem pessoas. Sociedades inteiras podem gastar enorme energia em conflitos secundários e deixar de encarar problemas concretos que ferem a dignidade humana. Jesus chama nossa atenção para prioridades. O que é essencial: justiça, misericórdia, fidelidade. 3 palavras. Justiça significa dar ao outro aquilo que lhe é devido: respeito, dignidade, direitos, verdade. Misericórdia significa não olhar para uma pessoa apenas pelo erro. Significa reconhecer fragilidade, dar espaço para arrependimento e recomeço. Fidelidade significa permanecer verdadeiro, não mudar de valores apenas conforme a vantagem. Imagine como nossas famílias seriam diferentes com essas 3 palavras. Justiça dentro de casa, que as responsabilidades não pesem sempre sobre a mesma pessoa, que filhos sejam tratados com equidade, que pais idosos sejam respeitados. Misericórdia, que erros sejam corrigidos sem humilhação, que pedidos de perdão encontrem abertura. Fidelidade, que palavras dadas tenham valor, que relacionamentos não sejam tratados como objetos descartáveis. Agora leve isso para o trabalho. Justiça, salário digno, respeito, critérios claros. Misericórdia, entender que pessoas têm limites, famílias e fases difíceis. Fidelidade, cumprir contratos, não enganar, não manipular. E leve para a vida pública. Justiça que não favoreça apenas os fortes. Misericórdia que não abandone os vulneráveis. Fidelidade ao bem comum em vez de conveniência pessoal. Jesus não separa espiritualidade e vida real. Ele chama de hipocrisia justamente quando há distância entre o discurso e a prática. Hipocrisia não é ter fraquezas, todos temos. Hipocrisia é construir uma aparência de virtude enquanto nos recusamos a reconhecer aquilo que precisa mudar. Existe uma diferença enorme entre dizer eu ainda luto com isso e dizer eu não tenho nada para mudar. A primeira frase abre espaço para a graça, a segunda fecha. Nesta noite eu quero que nossa oração seja muito honesta. Não precisamos fingir santidade diante de Deus. Ele já conhece. Pode dizer: Senhor, aqui existe inveja, aqui existe orgulho, aqui existe ressentimento, aqui existe medo, aqui estou sendo injusto. A verdade não afasta Deus, a verdade abre espaço para a cura. Jesus então diz: limpa primeiro o copo por dentro. Essa frase precisa ser guardada. Nós gastamos muito tempo arrumando o lado de fora, a casa, a roupa, a imagem, o currículo, a aparência pública. Tudo isso pode ter seu lugar, mas ninguém consegue viver bem por muito tempo se o interior está completamente desorganizado. Você pode sorrir para todo mundo e estar quebrado, pode ter bom trabalho e não conseguir dormir, pode cuidar de muitos e não saber receber cuidado, pode parecer seguro e viver dominado pela comparação. Por isso, esta oração também é descanso. Não descanso apenas do corpo,
descanso da necessidade de parecer. Aqui, no manto de paz e oração, você não precisa provar nada. Pode chegar cansado, pode chegar com dúvidas, pode chegar com coisas para mudar. O importante é chegar com verdade. E nossa sociedade também precisa desse tipo de honestidade. Não apenas discursos dizendo que tudo vai bem, nem discursos dizendo que tudo está perdido. Precisamos olhar a realidade, reconhecer conquistas, reconhecer feridas e trabalhar com responsabilidade. Há famílias que precisam de apoio, há trabalhadores sobrecarregados, há jovens sem perspectiva, há idosos sozinhos, há pessoas enfrentando dependência, há enfermos esperando tratamento, há crianças que precisam de proteção. Nenhuma oração séria pode nos tornar indiferentes a isso. Mas também precisamos evitar a tentação de achar que só os outros precisam mudar. Nós fazemos sociedade. Quando tratamos alguém com respeito, estamos formando sociedade. Quando não espalhamos mentira, estamos formando sociedade. Quando trabalhamos honestamente, estamos formando sociedade. Quando ajudamos sem humilhar, estamos formando sociedade. Quando educamos nossos filhos para responsabilidade e compaixão, estamos formando sociedade. A mudança coletiva também é feita de escolhas pequenas, repetidas todos os dias. Agora pense na sua terça-feira. Em que momento você esteve mais preocupado com a aparência do que com o interior? Talvez tenha dito, está tudo bem, quando precisava pedir ajuda. Talvez tenha criticado alguém por algo pequeno, enquanto ignorava uma atitude maior dentro de si. Não para entrar em culpa, mas para perceber. E existe um segundo exercício. Pense em uma pessoa que você julgou rápido demais hoje. Pode ser no trânsito, no trabalho, na internet, em casa. Pergunte: Senhor, ajuda-me a ver além da superfície. Agora respire profundamente. Se puder, coloque a mão sobre o coração. Vamos começar nossa oração principal. Senhor meu Deus e meu Pai, nesta noite eu entro na Tua presença e não quero esconder nada. Tu conheces meu coração. Conheces aquilo que mostrei aos outros e aquilo que ficou guardado. Obrigado por esta terça-feira. Obrigado pela vida. Obrigado pela casa. Obrigado pelo alimento. Obrigado pelas pessoas que caminharam comigo. Obrigado por teres me sustentado até aqui. Senhor, eu te peço, limpa primeiro o meu coração por dentro. Purifica minhas intenções, purifica meus pensamentos, purifica minhas palavras. Perdoa quando procuro parecer melhor do que realmente estou. Perdoa quando sou exigente com os outros e indulgente demais com meu próprio orgulho. Perdoa quando me preocupo com detalhes e esqueço aquilo que realmente importa. Senhor, dá-me amor pela justiça, que eu seja correto mesmo quando ninguém estiver olhando, que eu não engane, não explore, não tire vantagem da fragilidade de ninguém. Se eu possuir autoridade, ajuda-me a usá-la para servir. Se alguém depender do meu trabalho, dá-me responsabilidade. Se eu precisar tomar uma decisão que afeta outra pessoa, dá-me consciência, dá-me também misericórdia. Não quero ser uma pessoa que vive procurando erros. Quero aprender a corrigir sem humilhar, a ouvir antes de condenar, a reconhecer que eu também vivo da Tua misericórdia. E dá-me fidelidade, que minha palavra tenha valor, que eu não abandone princípios apenas por conveniência, que minha fé não mude conforme o ambiente. Senhor, visita minha família, purifica aquilo que existe dentro de nossa casa. Toda palavra acumulada, todo ressentimento, toda aparência de normalidade que esconde distância, dá-nos coragem para conversar. Que esposos sejam justos uns com os outros, que pais eduquem com firmeza e misericórdia, que filhos respeitem os pais, que nossos idosos sejam tratados com dignidade. Protege as crianças, protege os jovens. Senhor, visita também nosso povo, olha para os trabalhadores, quem chegou cansado,
quem enfrenta humilhação, quem tem medo de perder o emprego, dá dignidade e proteção, dá responsabilidade a quem emprega, honestidade a quem trabalha. Que nossas relações não sejam baseadas apenas em interesse. Olha para os desempregados, abre portas, coloca oportunidades. Não permitas que a falta de trabalho destrua a autoestima. Olha para os enfermos, quem está nos hospitais, quem espera exame, quem precisa de tratamento. Abençoa profissionais de saúde, dá recursos de humanidade. Consola os familiares. Senhor, olha para nossos jovens. Há muita informação entrando na mente deles. Dá discernimento. Protege da mentira, da comparação, da manipulação. Ensina-os a buscar verdade antes de repetir algo. Dá bons exemplos, oportunidades, esperança. Senhor, olha para aqueles que governam e exercem autoridade. Dá-lhes amor pela justiça, misericórdia diante dos vulneráveis, fidelidade ao bem comum. Afasta a corrupção, mentira e interesses egoístas. Mas dá também a nós, cidadãos, responsabilidade, que não exijamos dos outros aquilo que recusamos viver, que a verdade comece também dentro de nossa própria casa. São Paulo pediu aos cristãos que permanecessem firmes. Senhor, firma nosso coração. Quando aparecer uma notícia que gera medo, dá-nos prudência. Quando recebermos uma informação duvidosa, impede-nos de espalhar. Quando formos provocados, dá-nos serenidade antes de responder. Que nossa boca não seja instrumento de confusão. Senhor, visita minha mente. Há muita coisa girando dentro de mim, pensamentos, preocupações, palavras que ouvi, coisas que li. Nesta noite quero silenciar. Não preciso processar todas as notícias do mundo antes de dormir. Não preciso responder cada mensagem. Não preciso resolver tudo. Eu te entrego. Aqui no Manto de Paz de Oração, nós nos reunimos como uma família espiritual. Que este seja um lugar de verdade, sem máscaras, sem necessidade de parecer forte. Que quem chegou cansado encontre descanso. Que quem chegou confuso encontre clareza. Que quem percebeu um erro tenha coragem de mudar. Que quem se sente condenado encontre misericórdia. Em nome de Jesus eu declaro: a falsidade não governará meu coração. A aparência não será mais importante do que a verdade. A injustiça não encontrará abrigo em minhas escolhas. A dureza não vencerá a misericórdia. A instabilidade não roubará a minha fé. Eu rejeito toda mentira que alimenta medo e divisão. Recebo um coração limpo, recebo discernimento, recebo justiça, recebo misericórdia, recebo fidelidade, recebo paz para esta noite. Agora respire profundamente mais uma vez. Você não precisa estar perfeito para descansar, precisa estar entregue. Amanhã haverá oportunidade de corrigir, de conversar, de agir de maneira diferente. Mas agora é noite. Deixe Deus cuidar também do interior enquanto o seu corpo descansa. Agora juntos, vamos rezar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E confiando na intercessão da Santíssima Virgem Maria, rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, cobre nosso povo com teu manto. Intercede pelas famílias, pelos trabalhadores, pelos desempregados,
pelos enfermos, pelos jovens, pelos idosos, por quem está confuso diante de tantas vozes. Ajuda-nos a permanecer junto de Jesus, que é caminho, verdade e vida. Senhor, eu te entrego esta noite. Guarda minha casa, guarda minha família, guarda nosso povo. Silencia aquilo que precisa silenciar. Purifica aquilo que precisa ser purificado. Enquanto eu durmo, continua a tua obra em mim. Eu declaro que esta noite será uma noite de paz. Minha casa pertence ao Senhor. Minha mente não será dominada pela confusão. Meu coração pertence a Cristo. Hoje eu descanso em paz, porque Deus conhece meu interior e ainda assim me chama para perto. Nada me prende, nada me domina, nada me vence quando Jesus me liberta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se esta oração falou ao seu coração, deixe o seu gostei e escreva nos comentários: Senhor, purifica o nosso coração. Se desejar, coloque também o primeiro nome de alguém que precisa de paz, discernimento ou força para permanecer firme na fé. Aqui no Manto de Paz e Oração queremos formar uma comunidade que não apenas parece religiosa por fora, mas permite que Cristo transforme o lado de dentro. Uma comunidade que busca justiça sem perder misericórdia, que defende a verdade sem abandonar a caridade, que pede mudanças na sociedade e aceita começar também pela própria consciência. Compartilhe esta oração com alguém que esteja cansado de tanta informação, enfrentando confusão ou percebendo que precisa reorganizar o coração. Talvez essa pessoa precise ouvir nesta noite: não limpe apenas o lado de fora, deixe Jesus tocar a fonte. Quando o coração é transformado, as palavras mudam, as escolhas mudam, as relações mudam e pouco a pouco também o mundo ao redor começa a mudar. Que o Senhor abençoe sua casa. Que Nossa Senhora Aparecida cubra nossas famílias com seu manto. Que haja mais verdade em nossas palavras, mais justiça em nossas escolhas, mais misericórdia em nossas relações, mais fidelidade em nossas responsabilidades. Boa noite, povo de Deus. Descanse. Deus não está interessado apenas naquilo que os outros enxergam. Ele está cuidando do seu coração. E amanhã estaremos novamente unidos aqui no Manto de Paz e Oração. Amém?